Capítulo 3º. Das disposições relacionadas aos servidores com deficiência. Seção I. Da aplicabilidade dos capítulos anteriores. Artigo 17. Aplicam-se aos servidores, aos serventuários extrajudiciais e aos terceirizados com deficiência, no que couber, todas as disposições previstas nos capítulos anteriores desta resolução. Seção 2ª. Da avaliação. Artigo 18. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará: inciso 1º, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Inciso 2º, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Inciso 3º, a limitação no desempenho de atividades, e inciso 4º, a restrição de participação. Seção 3ª. Da inclusão de pessoa com deficiência no serviço público. Artigo 19. Os editais de concursos públicos para ingresso nos quadros do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares deverão prever, nos objetos de avaliação, disciplina que abarque os direitos das pessoas com deficiência. Artigo 20. Imediatamente após a posse de servidor, serventuário extrajudicial ou contratação de terceirizado com deficiência, dever-se-á informar a ele de forma detalhada sobre seus direitos e sobre a existência desta resolução. Artigo 21. Cada órgão do Poder Judiciário deverá manter um cadastro dos servidores, serventuários extrajudiciais e terceirizados com deficiência, que trabalham no seu quadro. Parágrafo 1º. Esse cadastro deve especificar as deficiências e as necessidades particulares de cada servidor, terceirizado ou serventuário extrajudicial. Parágrafo 2º. A atualização do cadastro deve ser permanente, devendo ocorrer uma revisão detalhada uma vez por ano. Parágrafo 3º. Na revisão anual, cada um dos servidores, serventuários extrajudiciais ou terceirizado com deficiência, deverá ser pessoalmente questionado sobre a existência de possíveis sugestões ou adaptações referentes à sua plena inclusão no ambiente de trabalho. Parágrafo 4º. Para cada sugestão dada, deverá haver uma resposta formal do Poder Judiciário em prazo razoável. Artigo 22. Constitui modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação competitiva, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista e previdenciária, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho. Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio de trabalho com apoio, observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1º. Prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho. Inciso 2º. Provisão de suportes individualizados, que atendam a necessidades específicas da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos de tecnologia assistiva, de agente facilitador, e de apoio no ambiente de trabalho. Inciso 3º. Respeito ao perfil vocacional, e ao interesse da pessoa com deficiência apoiada. Inciso 4º. Oferta de aconselhamento e de apoio aos empregadores, com vistas à definição de estratégias de inclusão e de superação de barreiras, inclusive atitudinais. Inciso 5º. Realização de avaliações periódicas. Inciso 6º. Articulação intersetorial das políticas públicas, e inciso 7º. Possibilidade de participação de organizações da sociedade civil.
Artigo 23. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Parágrafo 1º. Os órgãos do Poder Judiciário são obrigados a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. Parágrafo 2º. A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. Parágrafo 3º. É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. Parágrafo 4º. A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em igualdade de oportunidades com os demais empregados. Parágrafo 5º. É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. Artigo 24. É garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. Artigo 25. Se houver qualquer tipo de estacionamento interno, será garantido ao servidor com deficiência, que possua comprometimento de mobilidade vaga no local mais próximo ao seu local de trabalho. Parágrafo 1º. O percentual aplicável aos estacionamentos externos, a que se referem o artigo 4º, parágrafo 6º, desta resolução e o artigo 47 da Lei 13.146/2015, não é aplicável ao estacionamento interno do órgão, devendo-se garantir vaga no estacionamento interno, a cada servidor com mobilidade comprometida. Parágrafo 2º. O caminho existente entre a vaga do estacionamento interno e o local de trabalho do servidor com mobilidade comprometida não deve conter qualquer tipo de barreira que impossibilite ou mesmo dificulte o seu acesso. Artigo 26. Se o órgão possibilitar aos seus servidores a realização de trabalho por meio do sistema Home Office, dever-se-á dar prioridade aos servidores com mobilidade comprometida, que manifestem interesse na utilização desse sistema. Parágrafo 1º. A administração não poderá obrigar o servidor com mobilidade comprometida a utilizar o sistema Home Office, mesmo diante da existência de muitos custos para a promoção da acessibilidade do servidor em seu local de trabalho. Parágrafo 2º. Os custos inerentes à adaptação do servidor com deficiência ao sistema Home Office deverão ser suportados exclusivamente pela administração. Artigo 27. Ao servidor ou terceirizado com deficiência é garantida a adaptação ergonômica da sua estação de trabalho. Artigo 28. Se houver serviço de saúde no órgão, aos servidores com deficiência, será garantido atendimento compatível com as suas deficiências. Seção 4ª. Do horário especial. Artigo 29. A concessão de horário especial conforme o artigo 98, parágrafo 2º, da Lei 8.112/1990, a servidor com deficiência, não justifica qualquer atitude discriminatória. Parágrafo 1º. Admitindo-se a possibilidade de acumulação de banco de horas pelos demais servidores do órgão, também deverá ser admitida a mesma possibilidade em relação ao servidor com horário especial, mas de modo proporcional. Parágrafo 2º. Ao servidor a quem se tenha concedido horário especial, não poderá ser negado ou dificultado, colocando-o em situação de desigualdade com os demais servidores, o exercício de função de confiança, ou de cargo em comissão.
Parágrafo 3º. O servidor com horário especial não será obrigado a realizar, conforme o interesse da administração, horas extras, se essa extensão da sua jornada de trabalho puder ocasionar qualquer dano à sua saúde. Parágrafo 4º. Se o órgão, por sua liberalidade, determinar a diminuição da jornada de trabalho dos seus servidores, ainda que por curto período, esse mesmo benefício deverá ser aproveitado de forma proporcional pelo servidor, a quem tenha sido concedido horário especial.